Olá, boa noite a todos aí. Vou mandar o link para algumas pessoas que nós mandamos o link errado. Vou estar reenviando agora o link aí, correto aí. Isso aí, João. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Vão entrando aí, pessoal, compartilhando o link aí. Vai falando aí, Kelly, o que a gente vai estar apresentando hoje, enquanto eu vou mandando os links. Então, eu acabei de mandar o link agora para os nossos grupos VIP, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom, de que forma que nós trabalhamos os níveis cognitivos, quais as perguntas que nós, né, enquanto profissionais, devemos fazer aos nossos alunos para que a gente consiga perceber quais as habilidades que eles estão desenvolvendo e que irão consolidar ao final de cada aplicação. E esses níveis cognitivos, eles são bem interessantes porque eles trabalham alinhados às habilidades da BNCC. Então, assim, vai ser uma aula maravilhosa, tenho certeza que você que está nos assistindo vai adorar, tá? Vai ser muito legal. E já aproveitando, João, vamos pedir, né, para quem não segue ainda o nosso canal no YouTube, já siga, já ative o sininho para receber as notificações. Quem tiver interesse em entrar no nosso grupo VIP, né, coloca aí, eu quero participar do grupo VIP. Nós também iremos colocar o link do grupo para que as pessoas que ainda não estão no grupo VIP participam, fiquem atentos ao que nós estamos trabalhando. Isso aí. Aí, mandou já os links? Estou mandando ainda. Segurando E aí. aí, João, já aproveitando também, né, para quem está chegando agora, que não conhece a nossa plataforma, nós somos a plataforma Help Professor, é uma plataforma que está mudando a vida de milhares, né, de milhares de professores e mudando para melhor. Porque com a plataforma Help tudo está sendo muito mais fácil. Você consegue fazer o seu planejamento, a sua rotina, elaborar suas avaliações, fazer seu parecer descritivo ou sua ficha, montar suas aulas adaptadas, montar seus projetos, sua sequência didática e muito mais, tá? E isso em poucos segundos, e com a ajuda da nossa inteligência artificial, que ela personaliza os seus planejamentos, ela nos ajuda a organizar o nosso planejamento. Então, assim, você que ainda não conhece, vai ter o prazer de conhecer a nossa plataforma, e se quiser fazer um teste, nós estamos, né, disponibilizando o acesso para que você conheça, teste, nos dê um feedback do que estão achando. Perfeito. Kelly, se você quiser fazer uma geral rapidinha aí na plataforma, antes de entrar, né, no Help Boot, fica à vontade. Então, a nossa plataforma é a Help Professor. Nós temos uma parte da nossa plataforma que é a nossa inteligência artificial que nos auxilia, nos ajuda para personalizar os nossos planos, que é essa parte toda coloridinha, com planos de aula. Tudo que aparece do lado de fora, você consegue visualizar quando você clica nesse robozinho chamado Help Boot. E aí você clica em começar, lá dentro você encontra todas essas funcionalidades. E ela é muito fácil de mexer. Você já recebe todos os comandos quando você clica no link, quando você clica no íconezinho de cada atividade que você pretende elaborar, ela já vai te dando as dicas do que você tem que preencher, sempre deixando claro para você e deixando a sua, né, exposição às habilidades, para que você nunca esqueça quais as habilidades que contemplam aquele componente curricular e aquele ano. Nessa partezinha de baixo, nós temos também um material muito bom. No Fundamental 1, quem trabalha até do primeiro ao quinto ano, só nesse Fundamental 1, só nesse íconezinho do Fundamental 1, nós temos mais de 1.500 atividades disponíveis para serem impressas. São atividades que já estão em PDFs, organizadas por componente curricular, por habilidade, por ano. Então, assim, está muito bem organizado. Nós temos o outro ícone, que são os descritores, que são os descritores do quinto ano, para as avaliações externas, os descritores do terceiro ano, e agora estamos inserindo os descritores do segundo ano, porque alguns municípios, alguns estados, algumas redes já estão aplicando as avaliações externas municipais ou estaduais.
de acordo com essas habilidades. Então, por isso que nós estamos inserindo o segundo ano. Então, aqui você encontra atividades já prontas para impressão, de acordo com os descritores, e aí, abaixo das atividades você encontra também a chave de correção, o gabarito. Nós temos o nosso gerador de simulado, que é bem legal, né, João? O gerador de simulado é maravilhoso. Você fazer um teste, também traz, você consegue montar o seu gerador, você consegue montar a sua avaliação através do gerador de simulados, mas você também consegue montar as suas questões e elaborar suas próprias questões, que é bem bacana. E é muito fácil, tá? E aí você depois pode colocar para imprimir, e aí você pode fazer várias coisas. Nós temos também as atividades de alfabetização. Quem trabalha na educação infantil, é bom lembrar, João, e também destacar, porque esses dias eu estava conversando com a professora de educação infantil, e ela me disse o seguinte: Kelly, essa parte das apostilas eu estou assim apaixonada, porque eu estou utilizando muito com o meu grupo 5 da educação infantil. Então, assim, são atividades que estão me ajudando a trabalhar a letra, né? Trabalhar o nome dos desenhos, a letra inicial, fazer referência do alfabeto, a letra, a ordem alfabética. Então, assim, são muitas atividades bem práticas, mas que eu sou alfabetizadora de primeiro, sou professora de primeiro ano e eu também utilizo essas apostilas. Então, assim, é um material que atende, né, desde a educação infantil até os anos iniciais, tá? Ah, eu sou professora de quinto ano, meus alunos têm dificuldades, e eu tô com um aluno não alfabetizado. Você pode também utilizar essa apostila, nada te impede, tá, de utilizar. Então, assim, tudo vai depender do seu planejamento. E aí, João, volta que nós temos também a nossa comunidade, nós temos uma partezinha do Canva que você consegue elaborar as atividades a partir do que já tem ali. Essa é a nossa comunidade, onde aqui as pessoas que já são assinantes, já estão aqui, já fazem parte, e aqui vai sendo compartilhados os materiais, tá? Então, assim, a nossa plataforma, ela é riquíssima, e ela tem tudo que você precisa. Então, hoje, não há necessidade de você, professor, ficar buscando mais nenhum material no Google. Você encontra tudo dentro da plataforma, ela foi personalizada de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, de acordo com os níveis cognitivos da taxonomia de Bloom. Então, assim, tem todo o material disponível para atender todas as suas demandas. Para você que é professor da educação infantil, até o ensino médio, ela atende toda a clientela. Nós trabalhamos com as metodologias ativas também, então vai ter um momento da nossa live, não hoje, mas em outro momento, que nós vamos trabalhar exclusivamente sobre as metodologias ativas, porque está aí, está sendo trabalhado, nós estamos trazendo essa abordagem para você também, professor. Tá? Então, assim, a plataforma está completa, tem tudo que você precisa, você consegue gerar imagens, e assim, é conhecer e se debruçar em cima desse material que vai mudar e já está mudando a vida de muitos professores, inclusive a minha, que todo o meu trabalho é realizado a partir da plataforma Help Professor. Então vamos lá, João? Verdade. Beleza. Porque realmente tem muita coisa aqui, não dá para a gente falar tudo, nunca dá, né? Nas nossas lives a gente falar sobre todos os recursos da plataforma. Mas tem bastante coisa aqui, gente. Tem coisa aqui que você talvez não vai usar agora, mas futuramente você pode estar usando aí. Vamos lá então, cara, porque interessa aí. E aí, João, vamos lá. Bom, clica em começar para mostrar também, né? Porque eu só falei, mas aí nós não mostramos, né? Quando a gente clica em começar, nós encontramos esses ícones, que são as funcionalidades da plataforma. Então, assim, cada ícone desse, ele elabora, né? É uma funcionalidade da plataforma. E cada funcionalidade, ela te dá alguma coisa. Um exemplo, plano de aula. Você consegue montar o seu plano de aula todo estruturado, seguindo as orientações que ela vai te mostrando. Então, aqui você vai seguindo esse passo a passo. Onde está escrito opcional, você fica, né? Fica à vontade para descrever ou não. Mesmo que você não descreva, a nossa inteligência artificial ela vai entender que isso é necessário e ela vai sugerir. E eu vou falar para vocês, tá? São sugestões maravilhosas. Algumas dessas partes que eu não coloco que é opcional, eu deixo que ela pense por mim e me traz muitas novidades, muitas sugestões. Mas eu só oriento o quê? Nos planos de aula, onde está escrito opcional, o tempo, é importante que você coloque o tempo da aula que você queira, tá? Por quê? Se você não vai colocar o tempo, então você pode imaginar que ela pode pensar numa aula de 30 minutos, de 50 minutos, de 1 hora, de 20 minutos, e aí é interessante que você defina o seu tempo, porque ela vai estruturar a sua aula em tempos.
e em cada tempo ela sugere uma proposta diferente, sempre trabalhando o aluno como protagonista, que é o mais interessante, colocando sempre o aluno nessa participação ativa. E assim são as outras... Essa foi até uma pergunta, né? Uma cliente nossa, ela perguntou se tem que responder todas as opções. Ah, você já respondeu já, só o que não for opcional. Claro, né? Se responder tudo, o plano vai ser mais preciso ainda. Isso aí. Gente, tá tudo mastigadinho, tá tudo bem elaborado, bem organizado. É só você seguir o passo a passo, clicou em gerar, em segundos já vai montar para você. Não vai dar tempo nem de piscar os olhos, né? Quando pensa que não, o que você já solicitou já elaborou. Mas hoje o nosso foco vai ser para trabalhar... Só voltando aí, a plataforma é isso mesmo, está tudo muito corrido, são muitas demandas, né, que os professores recebem, e a plataforma vem para facilitar isso, né, dar mais liberdade para o professor. E outra coisa que nós não comentamos, que nós mudamos, né, Kelly, o dia da live. Nossa live agora vão estar acontecendo na quinta-feira, terça, devido ao trabalho agora, eu tive que mudar o horário de trabalho, então só vamos conseguir as lives nas quinta-feira. Mas quinta-feira eu acho que é um dia bom também, né? Pra gente estar... Isso. Daqui a pouco, então, vamos se adaptar a essa rotina de quinta. Isso. As lives vão continuar, né? Para a gente, como eu falei, são muitos recursos, a gente precisa estar explicando aqui para vocês aqui, né? Até para a gente melhorar aqui cada vez mais. E aí, João, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento a Marco Aurélio. Gente, eu achei muito encantador a atitude do Marco Aurélio, né? Eu não sei se ele está aqui na live hoje, mas eu queria muito que ele soubesse disso. Nós mudamos a data, né, os dias da live, e aí ele, toda aquela preocupação em saber por que nós mudamos, se estava acontecendo alguma coisa, se tinha alguém doente, e assim... Nós mudamos devido a mudança de horário do João Gabriel devido ao horário de trabalho dele, mas, graças a Deus, estamos aqui, estamos bem, agradecidos, o Marco Aurélio, pela sua preocupação. Mas, assim, gente, é muito bacana quando a gente tem esse feedback, tá? E é esse feedback que nos motiva a sempre pensar no melhor para que cada um de vocês façam, né? E estejam presentes aqui conosco nessas lives. Então, vamos embora, João? Vamos lá? Bora. Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a taxonomia de Bloom. Isso aí, Deise. A taxonomia de Bloom, na verdade, ela trabalha com as habilidades, né? Mas elas já vêm bem definidas para nós. E assim, Marco Aurélio está aqui, João. Que bom, Marco Aurélio, você está presente. Boa noite, Marco. Boa noite. E aí, olha só, a taxonomia de Bloom, na verdade, o que é a taxonomia de Bloom? É uma classificação. Ela classifica os domínios de aprendizagem a partir de quê? A partir de uma listagem de habilidades e dos processos que são envolvidos nessas atividades educacionais. E aí ela estabelece critérios avaliativos. Bom, o que é a ideia principal da taxonomia de Bloom? É que após uma atividade escolar, os alunos eles acabam adquirindo novos conhecimentos e novas habilidades, alcançando assim o que, gente? O objetivo principal, que é o processo de ensino-aprendizagem. E aí nós temos dentro da nossa plataforma a taxonomia de Bloom, que vai trabalhar os níveis cognitivos com essa abordagem, na consolidação do processo de ensino-aprendizagem. E aí ela traz para nós esses níveis cognitivos, eles subdivididos, que é como se fosse uma pirâmide. Na taxonomia de Bloom tem uma pirâmide, só que nós já colocamos ela aqui na ordem dessa pirâmide, trabalhando em todas as atividades, todos os níveis cognitivos, né? Do mais simples ao mais complexo. Então, todas as atividades que nós vamos abordar dentro da taxonomia de Bloom vai trabalhar e vai nos mostrar aquelas habilidades simples e aquelas habilidades que nós precisamos trabalhar um pouco mais e que ela não se consolida em apenas um ano do aluno na escola. Um exemplo, tem habilidades que você trabalha só no primeiro ano,
tem habilidades que você trabalha do primeiro ao terceiro ano, tem habilidades que você trabalha do primeiro ao quinto ano. Então, tem algumas habilidades que você começa trabalhando ela de uma forma mais simples até você chegar com um nível mais elevado, né, de consolidação. Então, ela passa por etapas. O desenvolvimento dessa habilidade, ela vai acontecendo por etapas. E essas etapas são os níveis cognitivos da taxonomia de Bloom. E o interessante que traz para nós, João, quais são os verbos necessários que nós temos que explorar em cada nível cognitivo. Clica aí, João, em taxonomia de Bloom. Cara, isso é interessante, porque a taxonomia de Bloom, ela está presente, né, na educação. E sempre os pedagogos pedem para a gente, e pelo menos eu sempre fico correndo, né? O que é isso? O que é isso? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E hoje você está falando que a plataforma entrega isso tudo para a gente mastigado, é isso mesmo? Tudo mastigado. Ela não traz, um exemplo, uma atividade só com um nível, ela traz com 6 níveis, né? Ela traz uma outra proposta de atividade com 6 níveis. Aí o que nós precisamos entender cada nível desse, quais são os verbos de ação que nós devemos utilizar nas nossas atividades para fazer com que essa habilidade, esse nível cognitivo, ele seja desenvolvido. Então, é isso que nós temos que nos atentar. Eu apertando esse botão aí que você falou, taxonomia de Bloom, eu posso falar com minha pedagoga que eu já estou trabalhando, né, com a taxonomia de Bloom. Você está trabalhando os níveis cognitivos. Clica aí na taxonomia de Bloom. Vamos ler o que aparece para nós. Gente, o que mais eu estou, assim, nas apresentações que as pessoas pedem, o que mais eles pedem sobre a taxonomia de Bloom. Eu começo a falar, aí eu quero que você fale um pouquinho mais sobre a taxonomia de Bloom. Então, a gente apresenta. Mas, assim, não tem muito segredo dentro dessa proposta. Por quê? A nossa plataforma, ela traz de forma resumida para nós. E aí, João, na hora que a gente montar a primeira, eu vou falar um pouquinho desses níveis e os verbos de ação, tá? Talvez assim, vai ficar um pouquinho repetitivo, mas não, só para a gente conhecer. Existe, quando a gente faz a pesquisa no Google, tem uma tabelinha, é uma pirâmide que traz esses níveis, do 1 ao 6, aí o nível, aí vai mudando os níveis, tá? Vamos lá. Bom, vamos pensar, vamos escrever, João, o tema ou assunto, nós temos que preencher, a série, a disciplina. Vamos colocar para o sexto ano? Geralmente a gente faz a abordagem do primeiro ao quinto, mas hoje vamos pegar o sexto ano, que está finalizando o ensino fundamental 1, né? Iniciando o fundamental 2. É aquele processo de transição do aluno que tem 3, 4 professores, no quinto, no sexto ano ele tem 9, 10 de componentes curriculares, 5, 6 professores. E aí dificulta um pouquinho mais nessa dificuldade. Vamos lá. Coloca sexto ano e coloca a disciplina de língua portuguesa. Observem que logo abaixo vem as habilidades. Pega para mim, João, vamos lá, a habilidade, deixa eu ver aqui. Vamos trabalhar essa questão dos períodos simples e composto. Vamos lá, habilidade 9. Classificar em textos, habilidade 9. 9, isso. Só Ctrl+C, Ctrl+V, apertei Isso, aqui. vamos colocar a habilidade, nós não vamos colocar o conteúdo, mas eu poderia colocar interpretação textual, poderia colocar período simples ou período composto, poderia colocar substantivo, adjetivo, pronome, e aí sucessivamente, aí você colocaria seu conteúdo. Mas aí nós podemos também pegar as habilidades. Clique em gerar. Legal, hein? Observem que isso é muito rápido, ele já está gerando para nós, né, a nossa proposta de atividade. Aí, olha que interessante, traz para nós o resumo do que é a taxonomia de Bloom, traz para nós os 6 níveis cognitivos, e ele fala para nós o que é esse nível cognitivo, né? Vamos lá. A taxonomia de Bloom é uma estrutura educacional desenvolvida por Benjamin Bloom e seus colaboradores na década de 50. Ela caracteriza habilidades cognitivas em níveis hierárquicos, do mais fácil ao mais complexo, né? Do mais simples ao mais difícil. E aí, essa daqui, na verdade, é uma visão, é uma versão revisada, porque a anterior ela trabalha algumas dessas habilidades, esses níveis são diferentes. Mas vamos lá. Trouxe para nós, nível 1, lembrar,
2, compreender. 3, aplicar. 4, analisar. 5, avaliar. 6, criar. E aqui traz para nós o que é, né? Lembrar é recuperar informações relevantes da memória. Mas aí eu posso pensar, bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que recuperar informações é reconhecer informações e conteúdos que já foram abordados, como fatos, como, um exemplo, datas, lugares, regras, isso já foi trabalhado. Eu só estou agora reconhecendo, recuperando essas informações na memória. Qual é o verbo de ação que eu posso trabalhar para reconhecer isso ou para lembrar, para recuperar essa informação? Eu posso trabalhar com enunciados, como definir, listar, nomear, apontar, recordar e assim sucessivamente. Então, João, dá para perceber que com essa habilidade, com esse nível cognitivo, olha quantos verbos de ação que eu posso utilizar nos enunciados das minhas atividades. E assim ele vai para o 2, para o 3, para o 4. Então, cada nível cognitivo desse tem os verbos de ação que você utiliza nos seus enunciados das suas atividades. E esses enunciados vão te levar a trabalhar as habilidades necessárias para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. As habilidades sejam desenvolvidas. Aí vamos lá, desce um pouquinho, João. Aí tem lá a proposta de atividade. Depois eu vou voltar lá para a gente poder falar um pouquinho, tá? Tem a proposta de atividade, tem o objetivo, que nessa proposta os alunos eles irão classificar o período simples em um texto. Ele não trouxe a sugestão do texto, mas você pode escolher um texto em que vai fazer essa abordagem, porque ele trouxe para você as informações. Qual é a descrição que você vai fazer e que tipo de atividade? Então, assim, qual é a pergunta certa que eu tenho que fazer? Um exemplo, para trabalhar esse texto, utilizando essas habilidades, esses níveis cognitivos, para poder classificar, trabalhando o nível cognitivo 1, qual é o enunciado da minha questão? Definir. Defino que é um período simples e um período composto. Por que ele vai definir? Porque foi algo que ele já foi orientado, já foi explicado. Então, ele vai recuperar isso, essa definição, para te dar a resposta. Assim é o nível de compreender, né? O nível cognitivo de compreensão. Qual é a descrição da minha atividade? Identificar exemplos de períodos. Então, o que o aluno vai fazer para identificar? Ele vai fazer a leitura. Ele vai ler e depois ele vai fazer o quê? Ele vai sublinhar. É uma forma dele mostrar o que ele compreendeu. Então, o que traz para nós? Traz a proposta de atividade, trabalhando 6 níveis cognitivos. Em cada nível cognitivo, traz a definição da proposta de atividade, que é a descrição, e traz para nós a atividade com os verbos de ação, que já vão nos mostrar, na verdade, os verbos de ação, mas aí ele traz qual é a ação correta para trabalhar esse nível cognitivo. Um exemplo, eu estou trabalhando aqui lembrar, né? É para lembrar. Aí eu vou mandar o aluno sublinhar. Mas esse nível cognitivo é da compreensão. É o que ele já compreendeu. Eu vou colocar o verbo de classificar, lá em lembrar. Então, às vezes, a nossa falha está na elaboração dos nossos enunciados das atividades. Você trabalha uma habilidade, mas quando você vai cobrar por atividade, a consolidação daquela habilidade, você utiliza um enunciado que não corresponde àquela habilidade. É basicamente isso que traz para nós. Então, traz para nós o nível cognitivo e depois traz para nós que tipo de atividade que eu vou explorar esse nível cognitivo e que tipo de atividade. E dentro desse tipo de atividade, quais são os enunciados, as ações dos meus enunciados que vão fazer com que o aluno ele entenda
que o comando está correspondendo àquela atividade, àquela proposta. Então, assim, ele te dá o comando correto para você trabalhar os 6 níveis cognitivos ao mesmo tempo. Então, em uma única proposta de um texto, você trabalha os 6 níveis cognitivos, tá? Então, assim, não é muita coisa ao mesmo tempo para a gente entender, mas é bem bacana, porque nos faz repensar as nossas estratégias utilizadas. Às vezes, você, professor, dá uma aula mirabolante, maravilhosa, prepara uma aula excelente, prepara as atividades maravilhosas, mas às vezes o comando da atividade não corresponde à proposta que você de fato gostaria de trabalhar. E aí o comando ele não condiz com a habilidade que você está trabalhando. Então, essa consolidação vai acontecer de imediato? Essa consolidação do processo ensino-aprendizagem vai acontecer? E aí que tá. Dentro da taxonomia de Bloom, você não precisa ter essa preocupação. Já vai trazer para nós isso, trabalhando os níveis cognitivos, traz para nós a sugestão da descrição da atividade e traz para nós a atividade. Kelly, mas eu pego essa atividade aonde? Como que eu faço agora com essa atividade? Aí, João, nós vamos usar uma outra funcionalidade da plataforma. Você, professor, montou aqui suas atividades. Kelly, eu quero trabalhar sobre substantivo. Você vai colocar substantivo, a orientação vai ser outra. Então, vai trazer para você os 6 níveis cognitivos, trabalhando essas habilidades e os comandos. O que você vai fazer? Você vai copiar o comando da atividade, que aqui mostrou para você. Esse comando você vai colocar onde? Você vai colocar lá na outra funcionalidade, atividade. E lá ele vai montar para você a atividade proposta. E aí, logo abaixo, aqui dentro dessa proposta, para um pouquinho, João. Lá em cima, não sugerir um texto? Aqui abaixo, em alguns momentos, ele traz a proposta, em outros momentos, ele só traz o título do texto que você vai utilizar. Aqui ele trouxe lá embaixo a proposta do texto. Desce lá embaixo, João. Ele trouxe lá embaixo. Então, você tem o texto para fazer análise daquela questão, tem as atividades de acordo com cada nível cognitivo, que são 6, traz o comando da atividade utilizando a ação adequada, né, o comando adequado para trabalhar essa proposta de atividade e te dá uma sugestão de que forma que você vai avaliar os seus alunos com essas atividades, né? E aí, olha que interessante, os alunos serão avaliados com base na precisão e na profundidade de suas respostas em cada nível da taxonomia de Bloom. A atividade visa desenvolver uma compreensão complexa, completa e prática da classificação de período simples e composto. Então, vai fazer com que o aluno ele desenvolva essa compreensão completa. Por quê? Porque não trabalhou só um nível cognitivo, trabalhou 6 níveis cognitivos dentro de uma única proposta de atividade. E aí eu pergunto, é difícil seguindo todos esses parâmetros dentro da plataforma? Depois, João, nós poderíamos postar lá no grupo quais são os verbos de ação para cada nível, tá? Porque nós temos aqui, ó, deixa eu só... Mas eu já gostei aqui, cara. Veio tudo mastigadinho, tudo certinho, até aqui o que é a taxonomia de Bloom, veio contando, depois os níveis. Olhando por aqui não fica difícil não a gente trabalhar. Você observa correta, lá em cima, ele já traz para você o nível cognitivo e traz assim uma reflexão do que é. Sim, né? Ele já te dá uma dica. Ele já te dá uma dica de uma forma ele te dá de forma resumida o que você tem que desenvolver. Mas aí depois a gente pode compartilhar o seguinte, que para cada nível desse tem o que isso significa, né? É uma habilidade de quê? É uma habilidade de fazer o quê? Essa habilidade é para fazer o quê? Qual o objetivo dessa habilidade? Quais são os verbos de ação? Um exemplo, compreender. É a habilidade de quê? A habilidade de compreensão. É uma habilidade de dar significado ao conteúdo, né? De modo que o aluno, ao realizar a interpretação, ele consegue interpretá-lo e te dar o retorno. De que forma? Quais são as ações, os verbos de ação que eu posso utilizar? De definir, descrever, dar exemplos, explicar, resolver. Então,
é interessante fazer essa abordagem. Quando a gente explora o nível cognitivo, é interessante a gente explorar que esse nível cognitivo nada mais é do que uma habilidade, né? Porque trabalha bem alinhado, nada mais é do que uma habilidade, mas uma habilidade que te dá o comando de ação. O que você vai trabalhar dentro dessa proposta? Vamos voltar e vamos elaborar um plano agora, João, para o ensino fundamental 1. Bora, mas hoje eu já aprendi já algumas coisas aqui que eu não sabia, tá, gente? Mas assim, é difícil de compreender, João? Não, porque aqui já está tudo resumido. Faz um resumo aqui do que a taxonomia do Bloom, vem definindo os níveis aqui, a pirâmide que você falou, e já vem dando a sugestão aqui. Então está tudo muito bacana. Eu já posso chegar amanhã na escola falando que eu estou trabalhando nas atividades, né, de acordo com a taxonomia de Bloom. E minha pedagoga vai ficar muito feliz, eu acredito. Vamos lá, como você falou? Vai lá, vamos montar agora para o Fundamental 1. Você quer que eu faça o quê? Atividade? Não, vamos lá na taxonomia de Bloom para elaborar. Nós elaboramos um para o 6º ano, agora vamos elaborar um outro para... Taxonomia de Bloom, deixa eu atualizar aqui, para não ficar nada. Taxonomia de Bloom, depois... Vamos lá, coloca aí seres vivos. Para qual série? Coloca aí 2º ano ou 1º ano. Primeiro ou segundo? O pessoal está pedindo muito Fundamental 2, tá, cara? Eles estão falando que a gente só faz do Fundamental 1. É por isso que eu fiz o 6º ano, para mostrar. Mas aí, para mostrar, para quem é professor do 1º ao 5º, ver que também consegue montar uma atividade trabalhando taxonomia de Bloom do 1º ao 5º. Beleza, então. Você falou o quê? Seres vivos? Seres vivos. Vamos lá, seres vivos, para ver o que vai montar para nós. Precisa colocar disciplina? Pode colocar ciências. Já gerou as Olha que habilidades. interessante, quando você coloca o componente curricular, sempre quando você coloca o ano e o componente curricular, já traz para nós as habilidades, todas as habilidades, tá? E aí a gente clica em gerar. Aí um exemplo, eu não quero colocar o tema, eu quero colocar habilidade, sem problema nenhum, você vai colocar. E aí trouxe para nós, mais uma vez, o que é a taxonomia de Bloom, trouxe para nós os 6 níveis cognitivos, que são nada, né, que é uma habilidade mais específica. É legal trazer isso, que a gente vai sempre lembrando, vai sempre vendo, e vai, né? Isso. Porque aqui ele traz para você, uma explicação do que é. Uhum. Só não te dá aqui dentro da plataforma as ações, os comandos. Que tipo de verbo eu vou usar no comando? Por exemplo, pinte. Eu sou alfabetizadora. Eu estou trabalhando um texto. Eu quero que meus alunos, eles pintem no texto as palavras que eu destaquei lá no quadro. Então, qual é o comando que eu vou dar? Pinte as palavras. Aí eu vou definir. Então, qual é o comando? Pinte. O verbo, qual é a ação? Pinte. Pinte está dentro de qual nível cognitivo? Entendeu, João? Então, é isso que faz com que nós, professores, refletimos sobre essas ações. E os nossos maiores erros nas avaliações externas estão na compreensão dos enunciados das atividades. Observem que nas avaliações externas, às vezes uma questão tão simples, os nossos alunos, eles erram. Então, assim, porque não prestou atenção? Às vezes é uma falta de atenção, sim. Mas por que não a não compreensão do comando? Porque se nós temos o hábito de trabalhar sempre os mesmos comandos, talvez um comando que veio, que ele não escutou ainda em sala, ou é um comando que você quase não usa, talvez ele sinta essa dificuldade na hora de interpretar. Então, aqui dentro da plataforma é interessante que ela traz todas as sugestões de todos os comandos, entendeu, João? Então, assim, tem como trabalhar. E aí nós vamos disponibilizar, eu vou disponibilizar depois no grupo, lá no grupo VIP, quais são os verbos de ação para cada nível desse. Mas vamos para a atividade. Então, assim, para trabalhar o nível cognitivo, lembrar, né? Qual a descrição? Liste 5 características comuns. Cadê? Liste 5 características comuns a todos os seres vivos. Aí aqui ele me deu sugestão, ele já me deu o comando, ó. Liste. Qual é a sugestão de resposta que o meu aluno vai ter que me dar? Ele já me dá a sugestão de resposta, dá um exemplo de resposta. E o interessante, João,
eu posso utilizar essa descrição do meu comando como registro do meu conteúdo, né? Que também bacana, já me ajuda aí. eu posso utilizar, né? Como registro. Eu só altero algumas coisas e uso como registro do meu conteúdo. Mas olha que interessante, ele me dá para cada nível cognitivo, para cada habilidade, ele me dá o verbo correto, ele me dá a ação correta, né? E no final dessa aplicabilidade, eu vou identificar quais as dificuldades que o meu aluno ele está apresentando. Qual é o nível cognitivo que o meu aluno apresenta mais dificuldade, né? Então, tem que pensar também nessas possibilidades. Então, eu vou explorar mais sobre esse nível. Eu vou explorar mais sobre essas ações, esses verbos, né? Esses comandos. Então, tem que pensar nessas possibilidades. E aí, ó, descrição. Explica, trabalhar o nível cognitivo, compreender. Explique com suas próprias palavras, a diferença entre né, os seres. Aí tem dois seres, eles vão ter que explicar, né, a diferença entre um e entre outro. E aí me trouxe a sugestão de resposta. Aplicabilidade, que é o de aplicar. Qual a descrição? Descrição dessa atividade. Classifique. Aí eu não quero usar esse verbo. Qual é o outro verbo que eu posso utilizar? Então, tendo os verbos de comando, fica mais fácil para você saber qual outro verbo que eu posso substituir por classificar. Ah, eu estou aqui no de analisar, mas eu não queria colocar comparação, eu queria usar um outro verbo. Então, assim, tem uma lista com todos os verbos onde você escolhe qual é o verbo que você quer. Mas aqui, para essa proposta de atividade, João, ele já nos deu, né, o verbo correto para trabalhar esse nível, essa habilidade. E aí, logo abaixo, desce, João, um pouquinho para ver. Trouxe para nós todos os níveis cognitivos, trouxe a proposta de atividade e trouxe um exemplo, né, de resposta que nós queremos que os alunos nos deem. O que eu faço com essa proposta de atividade? Dependendo da atividade que te pede aqui nessa descrição da atividade, você copia e você cola lá na lista de atividades, que aí acaba montando para você essas atividades. Só que nós temos que ver que, dependendo da atividade, ele vai te dar com outro intuito. Um exemplo, você quer uma atividade para comparar, né? Que tipo de atividade relacionada à comparação que você vai ter? Se você jogar lá na lista de atividades, talvez não vai te trazer uma proposta. O que ele vai te trazer vai ser um exemplo, relacione colunas, né, João? E aí pode ser que ele não te dê essa atividade como você queira, mas é interessante você ir lá também na lista de atividades e gerar lá uma atividade para ver o que você vai ter. Mas o interessante aqui é você ir lá no gerador de imagem e coletar de lá imagens também para você trabalhar com essas propostas. Principalmente para quem trabalha com o primeiro ano, com o segundo ano. Tem conceitos que não é só na fala que o aluno compreende, é interessante que ele visualize imagens. A imagem também leva o aluno a compreender, a conhecer. Então, é interessante também explorar imagens dentro desses conceitos, dentro dessas propostas, principalmente para a turminha de primeiro e segundo ano, né? Porque ficar só com a parte escrita e na oralidade, às vezes o aluno ele tem essa dificuldade em compreender. Quando você utiliza a imagem, quando você utiliza a atividade, quando você utiliza a imagem, o aluno ele consegue te dar um retorno melhor dessa proposta. E aí, João, vamos tentar montar uma atividade lá dentro? Bora. Vou dar um zoom aqui. Vai lá. E aí nós temos, ó, atividades e nós temos lista de atividades. Aí um exemplo. Lá nós colocamos atividades, né? Aí volta lá, João, em uma daquelas atividades para a gente pegar uma para ver se vai montar alguma coisa bacana para gente. Vai lá, cadê? Explique. Classifique. Coloca esse de classificar. Eu acho que o relacione colunas também vai funcionar. Classifique. Qual que é? Aplicar. O 3. Aplicar, classifique. Tudo isso aqui? Isso. Tá, só copiei, Ctrl+C.
Vou lá agora, atividades. Coloque lista de atividades, porque ele vai te dar várias sugestões. Atividades, agora apertei o Ctrl V, né, para colar. Segundo ano, disciplina ciência. Mandei gerar. Uma atividade. Porque a gente. Esse aí é o quê? Qual é o verbo? Qual foi o comando? Não lembro não. Era classificar? Era classificar. Aí tá. Era classificar. Mas quando eu vou lá no verbo, eu consigo ter lá dentro desse verbo, né? Porque era de aplicar, de aplicabilidade. Então, lá dentro eu consigo alterar, são outros verbos de ação: produzir, relatar, usar, construir, organizar, descobrir, manipular, interpretar. E aí nós temos, quando monta essas atividades para nós, traz para nós várias sugestões de propostas. E aí, João, nós temos atividade de completar, atividade de descrever. Então, lá em aplicabilidade também tem a descrição. Então, você consegue descrever. Então, algumas dessas atividades você pode utilizar contemplando aquela habilidade, né? Aquele nível cognitivo. Por quê? Porque alguns verbos de ação que aparecem aqui também estão dentro daquela classificação, que são muitos verbos, gente, muitas ações. Muitas ações. Então, o interessante é você conhecê-las, porque às vezes a gente recebe uma avaliação externa para aplicar para os nossos alunos, e a gente vê assim, os comandos muito parecidos, ou os comandos parecem que estão um relacionado ao outro. E às vezes, todos esses verbos, todas essas ações estão relacionadas a apenas um nível cognitivo, né? Porque está sendo avaliado apenas um nível cognitivo, e a gente não se atenta a isso, e a gente trabalha as habilidades, vamos trabalhar as habilidades. E às vezes, quando a gente pega todos aqueles enunciados, todas aquelas ações, a gente percebe que estão todos dentro de um único nível. Todos aqueles verbos, todas aquelas ações estão contempladas naquele nível. Então, aqui dentro de listas de atividades, vocês podem observar que a maioria dessas ações, né, que são os enunciados, você observa que eles estão sendo contemplados dentro de um nível cognitivo. Então, olha que bacana explorar as nossas atividades da plataforma, trabalhando os níveis cognitivos da taxonomia de Bloom. E aqui tem várias atividades que você pode explorar para trabalhar esses níveis. O interessante é conhecer, tá? Porque assim, você monta a atividade, você organiza as atividades e elas ficam prontas. Montar mais algum, João? Você que manda aí. Monta abraço aí, aí pro Ismael aí. monta um para o 8º ano, para o Fundamental 2, que aí vai trazer para nós a mesma proposta, tá? O que vai mudar são as atividades. Traz para nós os 6 níveis cognitivos. Deixa eu voltar do começo aqui, ó. No ensino médio, eu trabalho com cultura digital. Deixa eu usar a taxonomia de Bloom. Cliquei aqui em taxonomia de Bloom. Deixa eu atualizar aqui primeiro aqui. Vou no começo aí, para quem chegou agora então. Vou do comecinho. Isso. Estamos falando hoje sobre a taxonomia de Bloom. A Kelly está dando uma explicação geral aqui para você usar. E eu estou aqui na plataforma Help Professor. Vou aqui em começar. Sou professor de ensino médio, cultura digital. Eu vou aqui em taxonomia de Bloom. Não sei nem o que é, vamos supor, né, que agora eu já sei, depois da live aqui. E sugiro você compartilhar, né, com seus colegas aí essa live aí. E agora, como eu falei, a série é primeiro ano do ensino médio. A disciplina não tem aqui, mas é cultura digital, então não vou colocar. E eu trabalho sobre sistemas operacionais. E só isso. Vamos ver o que acontece aqui. Como que eu posso trabalhar esse tema aí? Com base na taxonomia de Bloom. Já criou o que gerou para mim aqui. E pronto. Vem aqui, né, o resumo, né, Kelly, do que é taxonomia de Bloom. Isso, do que é. E é sempre legal para a gente estar relembrando. E vem aqui falando sobre os 6 níveis. Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Perfeito aqui, né?
Já estou decorando já, Kelly. No final da live aqui já vou estar craque aqui. E é legal, né? Você chegar na escola e falar, eu trabalho com base na taxonomia de Bloom, né? O pessoal já vai olhar assim, você, poxa, é legal, né? Mas não sabe, né, que você usa help. Mas tudo bem, todos podem usar. Tem aqui, ó, lembrar, liste os 5 funções principais do sistema operacional. Perfeito aqui, ó. É uma atividade que eu posso dar, começar minha aula com ela. Faça uma lista aí dos 5 funções principais do sistema operacional. Perfeito. Depois eles vão compreender. Explique suas próprias palavras o que é um sistema operacional. Também aqui, ó. Eu estou seguindo uma ordem, uma escadinha, não é isso, Kelly? Eu não estou partindo lá do mais simples ao mais complexo. Eu não estou pegando o complexo lá do o que o sistema operacional pode fazer, né? Estou pegando o mais fácil e subindo. Eu sinto aqui, percebendo aqui, vendo essa atividade que a criou. Compreender. Depois aplicar, dado o cenário, o computador está apresentando lentidão. Ó, é um estudo de caso aqui, que é o quê? Para estar aplicando. Analisar também, ó, analisa a diferença entre o sistema operacional de código aberto, como Linux, e o sistema operacional Windows. Poxa, fantástico aqui, ó. Aqui eu tenho uma aula aqui muito boa, né? Não é uma aula normal que eu planejo, que é uma aula muito assertiva, né? Naquilo que eu quero. E o nível 5, avalia a segurança do sistema operacional. Pô, perfeito. Eu vou copiar aqui, que eu já gostei. Vou copiar, que já tem meu plano de aula aqui. Aí eu tô satisfeito, cara. Particularmente, como eu falei, algumas coisas eu não trabalho, né? Mas muitas coisas eu estou também aprendendo aqui com a Help aqui, a gente a começar a trabalhar também. Então, você viu como que é muito fácil? Uhum. Já trouxe tudo organizado, tudo estruturado. O que você tem que fazer agora é seguir o passo a passo. Você montou, seguiu o passo a passo. Se você quiser trocar o verbo de ação, no caso a ação, né, o verbo em si, você troca desse comando, desse enunciado, e aí você pode seguir pelo mesmo percurso, né, seguindo as mesmas ações de acordo com a habilidade, de acordo com o nível cognitivo. E é isso aí, gente. Não tem muita coisa para ficar mexendo. É isso que você precisa fazer. Seguir o passo a passo, colocar o seu conteúdo, a turma que você trabalha, e aí ver quais são as propostas de atividades. E se você quiser, eu quero trabalhar, eu estou percebendo que grande parte da minha turma, na atividade que eu apliquei, eles erraram, nível cognitivo 3. De aplicabilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou elaborar atividades apenas com esse comando, apenas com essa habilidade, apenas com essa ação. Então, assim, são várias ações que você pode trabalhar para desenvolver esse nível cognitivo, que nada mais é do que uma habilidade. Então, assim, é muito prático, é muito fácil. Mas para quem ainda não conhece ou que não fez o uso, acha muito difícil, complexo, ou às vezes acha que não faz sentido. Mas quando você começa a montar seu planejamento, estruturar dentro da taxonomia de Bloom, você vai perceber que o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem ela vai acontecer de forma mais ampla, né? E a consolidação da habilidade, ela de fato vai acontecer. Perfeito, cara. Já estou montando as atividades aqui, sistema operacional. Repare, ó, outra coisa, novidade, já está surgindo umas imagens aqui, né? Uns ícones aqui, mas ó. Qual das seguintes opções melhor descreve a função principal do sistema operacional? Nossa, gente, muito bacana mesmo. Olha, eu trouxe até o símbolo do Windows, Linux. Ismael está ainda aí? Ismael trabalha também com cultura digital. Bacana, gente, bacana. E agora é só explorar, né, Kelly? Porque aqui eu vim em atividade e escolhi múltipla escolha. Mas Isso, você pode optar pelo tipo de atividade que você quiser. Quando você clica em atividade, você escolhe o tipo de atividade que você quer. Quando você clica em lista de atividade, dá um comando de várias atividades. Então, você recebe várias atividades. Quando você clica em lista de atividade, já te dá. Você vai escolher, eu quero atividade múltipla escolha, igual o João fez. Apareceu só atividade múltipla escolha. Então, sim, fica a seu critério. Mas o que você vai ter é o retorno dos níveis cognitivos, do que você está procurando, tentando fazer, tentando elaborar. E é isso aí, pessoal. É muito prático, é muito fácil. Enquanto mais você vai testando, vai montando, você vai entendendo melhor.
vai criando ideias, né? Por exemplo, agora já criei algumas ideias também para me fazer. Agora eu vou tentar fazer, vou explorar. Ferramenta tem. Falta o quê? Falta só a criatividade do professor e explorar. Então, se você não tem acesso ainda à plataforma, pessoal, entre em contato com a gente, pede um acesso gratuito para você testar a plataforma, mas já vou alertando. Depois você testar, você não vai largar mais não, porque realmente facilita a vida do professor. Como eu falei, é uma ferramenta que fizemos para a gente aqui, aqueles usam direto, eu também uso e cada vez estou usando cada vez mais a ferramenta que foi criada por nós mesmos, né? Por quê? Porque ela facilita realmente. Ela não é uma coisa que a gente está aqui vendendo, porque funciona mesmo. Então, como eu falei, experimente, mas já vai experimentando, sabendo que você vai se encantar e vai ficar com a gente aí. Não é por aí, Kelly? É isso aí. É simples, prático e fácil de usar, tá? E assim, tem dúvidas? Nós estamos sempre à disposição para sanar essas dúvidas. Estão com alguma dificuldade? Nós agendamos uma apresentação exclusiva. Então, a gente tenta ajustar de todas as formas possíveis para ajudar você, professor, que tem dificuldade em acessar a plataforma. Ah, eu não estou conseguindo montar o que eu pretendo, o que eu desejo, não consegui organizar do jeito que eu quero. Aí marca um momento, a gente faz uma apresentação e assim, é muito bacana, gente. Quem testa, quem já está usando, consegue comprovar isso para nós. A plataforma é maravilhosa. E assim, a tendência é só melhorar. Ela já está completa, mas a tendência é melhorar cada vez mais. E a nossa intenção é que seja, no futuro, a plataforma que você, professor, tanto procurou. É isso aí. Então é isso, Kelly. Compartilhe, né, esse vídeo com os colegas, né, que queiram saber sobre a taxonomia de Bloom. Acho que vai ajudar bastante. Eu aprendi bastante hoje nessa live aqui. Muito, muito legal. E estou aprendendo com a plataforma também, né? A ensinar de novas maneiras, né? Porque, como falei, as ideias que vão aparecendo aqui, até os clientes mesmos que vão dando ideias, a gente repensa o jeito de a gente ensinar a nossa prática. Por exemplo, poxa, se eu trabalhar com a taxonomia de Bloom, eu vou trabalhar de uma forma mais correta, vou atingir mais os meus objetivos, que é o quê? O aprendizado do meu aluno. E é isso aí mesmo. Então, pessoal, quer testar? Peça aí o acesso gratuito. E se você quiser assinar também, algo muito, muito em conta para o professor, nós enxugamos o máximo aí para ajudar os professores a ter essa ferramenta. E vem para a comunidade aí, façam parte aí. Temos a camisa aqui também, não sei se Kelly já falou da camisa aqui, ó, da Help Professor, estou com ela hoje aí. Talvez possamos fazer um sorteio, né, Kelly, na próxima live aí, mas nós temos que bater aí uma meta aí, né? Pelo menos de alguns usuários aí, que para estar assistindo a live aí com a gente aí. Então, compartilhe com a galera que a quinta-feira que vem a gente pode fazer sorteio dessa camisa aí, chegar na sua casa aí tranquilamente. Beleza? E aí, João, já vamos também abordar o seguinte, que a próxima live vai ser um tema muito interessante, que é sobre as metodologias ativas. Eu tenho certeza que você que está do outro lado nos assistindo vai adorar, tá? Essa temática, tá? Metodologias ativas. Nosso tema da próxima live. Muito procurado esse botão aqui, metodologias ativas. Muito procurado. E você vai gostar. Então é isso, Kelly. Boa noite a todo mundo aí, obrigado aí, bom descanso. E amanhã, boa noite e até a próxima live. Olha aí, Marcos João. Obrigada, Marco Aurélio. É isso aí, Marco Aurélio. A gente está trocando informação aqui, como eu falei, eu aprendi muito, já até naquele texto que você falou, falando que deu superpoder para os alunos, eu fiz com a minha sala também, eles adoraram, foi uma ideia muito bacana, né? Tem essa parte, tem bastante inteligência artificial, mas tem muito o lado humano aqui na plataforma também, né? E é isso aí. E até numa apresentação que nós fizemos para uma escola, nós até relatamos isso, né, João? Foi as ideias, né, que vão surgindo aí. Isso aí. Mas tá bom, gente. Boa noite aí. Até a próxima. Boa noite, até a próxima.